Porque nós olhamos para o Novo Testamento, vemos Jesus salvando pessoas na maneira que ele age, no pregar, no agir, operando milagres, sabe, ensinando. Mas Jesus, ele fala, ele faz, ele cura, mas ele está sempre apontando para o Pai. E nós, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos como Deus é. Onde Deus resgata um povo, o povo se volta contra Deus, Deus manda pessoas ir lá, profeta, levanta a profeta para ir lá, o povo volta, depois volta a ficar contra o Senhor, Deus manda outros profetas, se levanta para ir lá, quando pensa que não, o povo se distancia, Jesus vem, morre por nós e ainda diz mesmo assim, eu enviarei o Espírito Santo, eu rogarei ao Pai, para que envie outro Consolador. Mas a gente não quer ouvir o Espírito Santo. A gente quer fazer as nossas próprias vontades, nós queremos ser direcionados pelas nossas próprias doutrinas, mas nós não queremos ouvir o Espírito Santo. Nós não queremos ler a palavra e viver ela. Mas quando nós queremos julgar uns aos outros, nós fazemos isso. Vocês estão comigo? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 16. Por que eu dei o nome dessa ministração de coração em chama? Porque uma coisa eu quero falar para vocês, que o Espírito Santo, ele não só se resume a um orar em línguas. O Espírito Santo, ele é muito mais do que nós imaginamos. Existe uma profundidade no Espírito Santo que muitas vezes nós não alcançamos, mas ele quer nos conduzir até lá. Irmãos, a semana passada foi falado sobre libertação financeira, mas se o seu coração continuar preso, você pode ser o cara mais rico do mundo, mas você vai para o inferno com o seu coração preso. Se você está ouvindo essa palavra, imagine eu quando ouvi, quando eu estava ali, perguntando, Senhor, eu prefiro que você se entristeça, chore, mas que você esteja comigo, do que você fique feliz, com o seu ego massageado, do que distante de mim. Irmãos, eu lembro que você olhar para a palavra, você vai ver que todas as vezes que Jesus ia fazer algo, ele se aproximava. Só teve algumas ocasiões, a cura de um servo, de um homem romano, que falou, o Senhor não precisa ir na minha casa, porque eu creio no Senhor. Eu acredito que o Senhor, só uma palavra do Senhor, e ele será curado. Irmãos, eu vou ler o texto aqui para vocês, para que vocês entendam do que eu estou falando. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Essa separação, em algumas traduções, fala sobre aquele tempo que a mulher passa, né, a menstruação. Aí fala aqui a separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos, com o que contaminaram.
e espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pela terra, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e os julguei. E chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, Yahvé, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado, aos seus olhos, vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de toda a terra, e vos trarei para a vossa terra. Irmão, por que eu falei a respeito de um coração em chamas? A partir do 25 fala o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos vós, e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Todo mundo abriu? E diz o seguinte, livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo com ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando em casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo que não reconhece o arrependimento. Vou parar por aqui. Irmãos, tudo que Deus vai fazer na nossa vida e na vida de alguém, tem que existir um arrependimento de coração. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, tem que acontecer um arrependimento de coração. Mesmo que você passe dias e dias, anos e anos vindo à igreja, mas se seu coração não for um coração arrependido, meu irmão, infelizmente, a pessoa que fala para você, meu irmão, se você mesmo sem você se arrepender, você será salvo? Não vai, meu irmão. Tem que haver arrependimento. E Ezequiel, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, Deus, ele fala de um povo que estava profanando o seu nome.
Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. Mas só que, meu irmão, para Deus fazer algo na nossa vida, tem que haver um arrependimento. Agora a pergunta é, o texto que eu li agora. Como é que um justo, ele não se arrepende? Não, pastor, mas eu sou justo. Meu irmão, não há arrependimento em você? Porque a gente acha que falando o que é certo, fazendo o que é certo, na maioria das vezes, mas quando nós erramos, nós não nos arrependemos. Você pode andar em retidão até o momento que Deus, eu vou provar você nisso aqui, porque eu conheço você mais do que você mesmo. E eu vou provar você nisso aqui, porque eu sei o que eu estou fazendo, e eu confio nele. Se Deus coloca pessoas na sua vida, meu irmão, para que você perceba quem você é no Senhor, Ele vai colocar. Se você chega em lugares que Deus vai provar você, para saber quem você é nele, Ele vai provar. Não é porque Ele vai ficar rindo de você porque você caiu, não. É porque Ele nos ama e nos quer ver próximo a Ele. Porque a nossa busca é uma busca de uma estatura de um varão perfeito. E esse varão perfeito é Cristo. Assim como Pedro prega em Atos 2. Um varão aprovado por Deus. A nossa busca é para que nós nos tornemos um varão, assim como Cristo Jesus. Meu irmão, muitas vezes a gente fala, mas eu sou santo, mas muitas vezes não sabe quem é que nos santifica. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Como é que você está num processo de santificação se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo? O Antigo Testamento fala de Deus sobre nós. O Novo Testamento inicia ali com Jesus conosco. E hoje nós vivemos com o Espírito Santo dentro de nós. A destra do nosso espírito. Só que muitas vezes nós não queremos ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele prega para nós todo momento. E o que ele quer que nós façamos é nos arrepender das nossas atitudes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, meu irmão, existe um batismo. Existe um batismo onde só acontece a partir de um coração aquebrantado. Você pode passar pelo que passar, meu irmão, mas ter um coração aquebrantado diante do Senhor. Não acha que você é a pessoa mais certa que existe na face da terra, que nem Paulo, ele reconhece isso. E se a gente for falar de Paulo, meu irmão, Paulo, ele foi arrebatado, ele relata que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas quando ele fala dele mesmo, terrenamente, o natural, ele não se orgulha dele. Nós temos que nos gloriar no Senhor. Por mais que a gente busque a santidade, por mais que a gente chegue em níveis de santidade, mas é Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. É Cristo Jesus. Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, muitas vezes que nós fazemos coisas que nos alegra, a gente tira a glória que é para ser dada ao Senhor e nós pegamos ela para nós, porque nós achamos que sabemos demais. Paulo fala que a sabedoria dele, depois que ele conhece a Cristo, não passa de trapos de imundície. Mas a gente continua todos os domingos vindo à igreja, momentos onde o Espírito Santo se move, nós entramos nesse mover, mas como nós saímos da igreja, quando nós vivemos o nosso dia a dia, meu irmão, se a gente for contar, se houvesse uma câmera filmando, para quando chegasse aqui, colocasse aqui, os nossos pensamentos, meu irmão, só Jesus na causa. Por isso que nós temos que nos arrepender, confessar uns aos outros.
Mas confessar a pessoas que têm confiança. Não fale da sua vida para todo mundo. Existe uma pessoa que você vai contar para ela, você vai se prostrar, que é o Senhor. E existe seu líder, existe seu discipulador. Para falar nisso, tem alguém nos visitando hoje aqui? Não, né? Tem duas pessoas. Sejam bem-vindos, tá? Amém. Irmãos, e quando Jesus fala dessa parábola, que acontece uma festa no céu, no reino celestial, quando um pecador se converte, se arrepende. Meu irmão, ele estava dando um exemplo aqui para pastores de ovelhas. Jesus, quando ele vai falar algo, ele fala para pessoas que de fato entendem e pessoas que não entendem. Tem pessoas que não entendem que ele fala de uma maneira, e tem outras que entendem e ele fala de outra maneira. E na maioria das vezes é confrontando. Não é porque você sabe que você é melhor do que Cristo, não, meu irmão. É porque você sabe que você precisa viver aquilo e ensinar as outras pessoas. Amém? A gente muitas vezes não sabe nem qual é o nosso propósito. A gente vem para a igreja só por vir, porque diz que se vem para a igreja vai ser salvo. Se a gente parasse, eu disse, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar aqui, saber o que foi que aconteceu depois de Pentecostes, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Eu quero saber o que estava acontecendo, o que foi que o Espírito Santo fez. Será que ele só fez batizar as pessoas para orar em línguas? Se você for olhar, relatado avivamentos na Índia, deixa eu ver mais, na Inglaterra, vários avivamentos, Ilhas Fiji, vários avivamentos que o Espírito Santo, ele conduziu. E a gente acha que um avivamento é o quê? Orar em línguas? É vir à igreja todo domingo? Um avivamento não começa por uma multidão, começa a partir de uma pessoa. A gente precisa entender o que Cristo quer que nós venhamos fazer. Nós precisamos ouvir as direções do Espírito Santo. E outra coisa, meu irmão, eu já fiz muitas coisas, já na igreja, onde eu desonrei o nome do Senhor. E eu tive que ser chamado a atenção. Não é porque nós somos pastores que nós não somos chamados a atenção. Não é porque nós somos pastores que nós erramos. Nós não viemos aqui, subir aqui, pregar em um púlpito, batendo em vocês ou falando o que é para fazer, o que não é. Aonde como só vocês errassem, não. A gente se inclui. Nós não somos semideuses, não. Nós somos filhos, nós somos uma família. E cada um tem suas mazelas e precisa se arrepender para que Cristo chegue na sua vida. Pessoas que o Espírito Santo chamou já há muito tempo, e está fazendo o quê? Sentado. Aí você acha que quando Cristo voltar que o Espírito Santo falar, você vai ouvir? Não vai, que não está ouvindo. Se dependesse de muitos, o Senhor passaria muito tempo para voltar, ó. Porque tem muitos que não querem pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz, como vão ouvir se não há quem pregue? Ah, pastor, mas eu não sei falar, não sei. É isso mesmo. O Espírito Santo quer pessoas assim, que reconheçam que não sabem fazer, para Ele fazer na vida dela. E através da vida dela. Se você dissesse, eu sei fazer, o Espírito Santo falava, então eu não faço. Porque você já sabe fazer.
Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. E diz o seguinte, Paulo falando aqui, Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu irmão, quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, que você se levanta e vem aqui, é uma decisão que você está tomando. Ninguém está indo até você, colocando uma arma na sua cabeça e falando assim, ó, vai lá na frente. Eu escutei alguns relatos que algumas pessoas faziam isso, mas deixa para depois. Ninguém está fazendo isso. Foi você que reconheceu e disse, não, esse que está sendo pregado aí, ele não só é meu Salvador, mas o meu Senhor também. E você se levanta e é conduzido até a frente. E reconhece, Senhor, a partir de hoje a minha vida é totalmente sua. Eu fico imaginando, Paulo, quando ele fala isso aqui, ó, já não vivo mais eu. Quando Paulo fala mesmo assim, ó, eu não estava lá na crucificação, mas eu fui crucificado lá com ele. Eu não vivo mais eu. Eu poderia trabalhar aonde eu estava, recebendo. Mas eu abri mão de tudo por ele, porque não vivo mais eu, mas o Cristo, o ressurreto, ele vive em mim. E tudo tem a ver com o coração, meu irmão. A palavra do Senhor diz que não existe comunhão entre trevas e luz. Ou você é quente ou você é frio, você não pode ser morno. Pastor, mas eu ainda estou num processo. Amém, meu irmão. Continue, permaneça. Prevaleça. Continue caminhando em direção ao alvo. Meu irmão, nós temos que continuar clamando ao Senhor pelo batismo, onde nosso coração vai ser incendiado. Porque quando Ezequiel, aonde eu li aqui, que o Senhor ele vai retirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. A palavra do Senhor também diz em Jeremias, capítulo 23, verso 29, fala o seguinte, que a palavra do Senhor é como uma marreta que quebra, que esmaga a pedra. Meu irmão, você acha que se Deus tem um propósito na sua vida e seu coração está duro, você acha que Deus não vai quebrar ele, não é? Deus vai arrancar ele e colocar um coração de carne. Almeje por isso. Nós temos que almejar por isso. Por mais que doa, Senhor, retira de mim esse coração de pedra e coloca um coração de carne e põe fogo nele. A gente perdeu a maneira de cultuar o Senhor. Se você olhar no Antigo Testamento, a maneira de cultuar o Senhor, existia o altar, existia o sacerdote, existia o cordeiro, existia o pecador, e viria o fogo, e vem o fogo. Quando você vem para a casa do Senhor cultuar Ele, o altar vai ter, o sacerdote vai ter, o cordeiro já fez o que tinha de fazer, o pecador vai ter. Agora a questão é, como o pecador vai se comportar cultuando ao Senhor? Meu irmão, a palavra do Senhor fala sobre o incenso que é entoado. Fala de uma fumaça que sobe às narinas do Senhor. Quando nós olhamos para essa fumaça que sobe às narinas do Senhor, nós pensamos logo o quê? A perfume. Um cheiro subindo, um cheiro suave.
Só que nós pensamos em quê? Pensamos no perfume que nós usamos. Um perfume cheiroso. Mas para Deus, onde há culto, há fogo. E onde há fogo, há fumaça. E o que sobe às narinas do Senhor é o seu eu sendo queimado. É sabe, o cheiro do seu orgulho subindo. Oh Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu não consigo perdoar. Sabe, é você se jogar diante do Senhor e dizer, eis aqui o meu sacrifício é entregar tudo que é meu. E eu quero tudo que é do Senhor em mim. E para Paulo falar, já não vivo mais, é porque muita coisa ele entregou. Eu acredito que tudo ele entregou. O que é que está faltando para nós entregar? O que é que está faltando para entregarmos ao Senhor? O que é que está faltando para fazermos um culto racional, com o entendimento de quem é o Senhor, do senhorio do Senhor? Porque muitas vezes a gente vem para o culto esperando o louvor ser aquele louvor, sabe? Pá. Aquela palavra que, irmão, mas tudo foi consumado na cruz. Se você quer algo do Senhor, Ele vai dar pelas suas misericórdias. Mas o que Ele fez na cruz, meu irmão, sabe, a graça do Senhor, ela nos baixa, porque da onde eu fui tirado, da onde me tiraram, da onde tiraram você, o que Deus fez na sua vida, tirando você de um reino de trevas para um reino de luz, entregando o seu próprio filho por nós. Que Deus é esse? E muitas vezes nós temos profanado o nome do Senhor, sendo desobediente, guardando o nosso coração aonde não é para guardar, porque a palavra do Senhor fala que em tudo guarde o nosso coração, mas guardar aonde? Nós temos que guardar em um local que é seguro, e esse lugar de segurança é no Senhor. Meu irmão, se você acha que está passando por alguma dificuldade na sua mente, nas suas emoções, procure alguém de confiança, sente para conversar. Peça oração, que a palavra fala isso. Procure. Chegue na igreja e procure. Hoje, nós temos os pastores. Procure os pastores para orar por você. Às vezes a gente tem vergonha. Estou passando por uma situação, não vou chegar no pastor para dizer que... Porque talvez eu vá pensar que eu estou me vitimizando. Meu irmão, chegue, peça a oração, ore por mim. Amém? Amém, irmãos? É rápido, não é tão demorado, né? Eu quero só ler aqui Jeremias 23, verso 29, o que eu falei, eu quero ler para vocês. Porventura, minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Em algumas versões fala marreta. Meu irmão, se a gente permanecer dessa maneira, com o coração sem querer derramar aos pés do Senhor, dificilmente nós vamos ter um encontro com o Senhor. Porque Deus, Ele não quer o externo, Ele quer o interno. Por isso que a palavra fala em Ezequiel: eu te darei um espírito novo. Arrancarei de você um coração de pedra e colocarei um coração de carne. E colocarei em você o meu espírito. E ele ainda diz assim, diz o Senhor.
Meus irmãos, que Deus é esse que ama, nós viramos as costas para Ele, mesmo assim, Ele nos traz de volta, demonstra o seu amor por nós, e mesmo assim nós somos ingratos com Ele. Até quando? O nosso coração vai ser de dura serviço? Até quando nós vamos viver para nós mesmos? Eu achei muito interessante quando o apóstolo Luiz Hermínio ele fala o seguinte, sobre o serviço e sobre a adoração. E o interessante é que Abel, ele sacrifica um cordeiro ao Senhor. E Caim, ele entrega uma oferta ao Senhor das suas plantações. Abel, a oferta que ele entrega ao Senhor, existia sangue. E a oferta que Caim entrega ao Senhor, só existia suor. A maioria das vezes nós trabalhamos para o Senhor, derramamos o nosso suor enquanto o nosso coração está distante do Senhor. Nós fazemos para o Senhor e nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Nós fazemos para o Senhor, mas nós não nos arrependemos do que falamos ou fazemos. Irmão, será que para onde nós estamos olhando, para quem nós estamos olhando, será que é Cristo mesmo? Será que o Cristo que nós estamos olhando é esse que na nossa vivência nós passamos para as pessoas? Eu acho também interessante um pregador, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é bem, que eu não lembro. Mas ele fala que só um ungido de Deus reconhece outro ungido de Deus. Foi assim que aconteceu com João Batista na barriga da sua mãe e Jesus na barriga da sua mãe. Tem profetas do Senhor e tem profetas de Baal. Não é porque existiu naquele tempo que hoje não existe. Tem profetas que chegam até você, que libera palavras na sua vida. E tem pessoas que chegam na sua vida e liberam palavras também. Umas de positividade e outras de negatividade. Mas a questão é, onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Porque, para finalizar, são dois exemplos que eu quero trazer aqui, que se você olhar está na Bíblia, sobre Daniel e Pedro. Os babilônicos foram e trouxeram o povo detido, escravizado. Só que os babilônicos eram um povo frio, de coração frio. Mas tinha um jovem que encabeçou, por isso que ele é tão falado, Daniel, junto com seus amigos. Mas existia um jovem que chegou na Babilônia, dentro de um povo, de coração frio, mas um jovem com um coração cheio de fogo. Um coração pegando fogo. Meu irmão, quando o seu coração está em chama, pode aparecer o que aparecer na sua vida, te entregando manjares, mas você vai se posicionar, porque você sabe quem Deus é e quem você é em Deus. E se você parou de clamar ao Senhor pelo batismo, continue clamando. Continue clamando pelo batismo.
Não só clame ao Senhor para ser batizado, para falar em línguas, clame ao Senhor pelo batismo, aonde o seu coração vai queimar de uma maneira que mesmo que ofereça a você manjares, você pode estar onde você estiver, na Babilônia, onde for, mas o seu coração vai estar em chamas. E uma coisa eu digo para você, você pode entrar em qualquer tipo de fornalha, mas o fogo que está em você é maior do que o fogo que quer te consumir. Podem falar que entra governo e sai governo. Você pode estar na pior Babilônia que existir, mas se o seu coração estiver em chama, pode jogar você na fornalha, num caldeirão cheio de óleo. A pior coisa que existe para a carne é reconhecer o erro. Mas é a melhor coisa que existe para o Espírito Santo se mover na sua vida, quando você reconhece que a carne começa a doer. Meu irmão, por mais que doa, mas é melhor doer e você ter um relacionamento com o Espírito Santo, do que você não passar por nenhum tipo de dor na sua carne, e você não reconhecer e não conhecer o poder e o amor e a alegria que é estar na presença do Senhor. Eu não sei o que se passa no seu coração. Eu não sei o que é preciso fazer. Eu não sei qual foi a última vez que você teve um relacionamento, de fato, com o Espírito Santo. Mas chegou o momento de termos esse relacionamento, de sermos batizados de verdade, ao ponto dele não só vir tocar em você, mas permanecer em você. Fique de pé. Eu falei que ia ser rápido. Irmãos, não deixe de fazer por falta de aviso. Deus, quando Ele fala que Davi é um homem segundo o seu coração, porque Davi errou e confessou. Quando a palavra fala que Jesus, um varão aprovado por Deus, eu dei o primeiro exemplo de Daniel, mas eu quero dar um exemplo de Pedro aqui. Quando Paulo fala nesse texto aqui de Gálatas 2, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto começa numa situação que acontece entre Pedro e Paulo, onde Pedro estava comendo com os gentios, e quando os judeus chegavam, ele se afastava dos gentios. E Paulo fala que começa a confrontar Pedro. Mesmo Pedro, Jesus estando onde está, mas o Senhor nunca deixou de cuidar de Pedro. Usava pessoas para confrontar Pedro. Pedro, volta para o teu canto. Volta para a linha. Vou te colocar no prumo e eu vou usar um cara que perseguiu vocês. E no texto, após o capítulo 3, Paulo fala sobre o Espírito Santo. Mas depois dessa pequena discussão, alguns dizem que são grandes, mas eu falo uma pequena discussão. Paulo fala, ó, você esteve com Cristo, você andou com Ele, você negou Ele, você foi restaurado por Ele, você foi usado por Ele. Mas uma coisa eu digo para você, eu só tive um encontro com Ele uma vez. E eu entendi. No dia que Ele foi crucificado, eu fui crucificado lá também. E eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se for para pregar para judeu, eu prego. Se for para pregar para gentil, eu prego. Meu irmão, se for para pregar para um cara que matou, que roubou, pregue. Se for para pregar para um cara que tem, a condição dele financeira é melhor do que a sua, pregue. Porque nós temos que saber quem nós somos no Senhor. E nós temos que abrir a nossa boca para dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não pararei de buscar a estatura de um varão perfeito. Porque existe dois tipos de santidade. A nossa que nós buscamos e a de Deus que é inalcançável.
A santidade de Deus, meu irmão, é inalcançável. E mesmo assim, ele abriu mão de tudo para vir estar dentro de um homem, nascer como um homem, que diga. Satanás, ele queria subir, Jesus, ele queria descer, e ele desceu. Satanás caiu, Jesus subiu. E está à destra do Pai, aonde Deus exaltou, colocou os nomes dele sobre todo nome, aonde todo joelho se dobrará, nos céus, que já aconteceu, na terra, que eu creio que vai acontecer, e embaixo da terra. Não começa na terra, começa no céu. Todo joelho se dobra, e todo joelho se dobrou. Amém? Feche seus olhos.